Já imaginou conquistar o seu cliente logo no primeiro contato ao falar com propriedade sobre oclusão? Oclusão é a base da odontologia e é isso que esse curso entrega. Remontagens nunca mais e oclusões confortáveis para o paciente em qualquer método, porque a gente não está falando somente da montagem dos dentes, a gente está falando de reabilitação oral nessa magnitude. Tem pacientes que perderam não só os dentes, perderam tudo. E eles contam com o seu conhecimento, inclusive para dirigir as manobras clínicas para alcançar tamanho conforto oclusal ao se reconhecer no espelho e mastigar sem dor, a se alimentar com dignidade, a se ser devolvido, para a sociedade. Então esse curso te dá diretrizes para que você consiga fazer qualquer tipo de montagem, não importa os recursos que você tenha, até mesmo na charneira, se for essa a sua realidade e você não conseguir mudar, você consegue aplicar todo esse conhecimento em busca de uma montagem extraordinária. Porque de nada resolve tantos recursos disponíveis no mercado de trabalho, que a gente fica comprando, apostando nisso. E, na verdade, isso não resolve nada sem conhecimento. Então, nesse curso, eu te dou todo o caminho, passo a passo, para que você consiga reabilitar qualquer perfil de paciente. Não importa o grau de mutilação, não importa se o paciente não tem metade da face, não importa se ele tem 0 de rebordo na maxila, 0 de rebordo na mandíbula. Você vai ser o profissional especializado apto a realizar esse trabalho, eu te garanto. Vamos juntos? Vamos começar agora uma montagem, buscando equilíbrio bilateral, com os dentes FX3, que é um dente que tem bastante valor estético, translucidez, uma anatomia muito natural e um reforço estrutural de nanocílica. Então, eu também utilizo, inclusive para próteses implantorretidas ou implantomucosuportadas, tá? Como é o caso desse trabalho, que é uma overdenture. Então, o primeiro ponto, ainda antes de começar a montagem dos dentes, é avaliar o plano de orientação. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é avaliar se o plano está devidamente orientado sobre a crista do rebordo inferior, paralelo, com o corredor bucal também já desenhado, e que ele possui também um equilíbrio nas curvas, favorecendo uma montagem balanceada bilateral, tanto em protrusão, muito próximo, e em lateralidade. A gente poderia ter feito desgaste de Patterson na cera ou no abrasivo, mas nos casos onde o dentista não faz, mesmo assim eu preciso checar no articulador se o plano tem uma curva de SPI que tangencia a papila retromolar, tá? Para um lado não ficar mais baixo que o outro, então a gente observa. Caso o plano venha irregular, eu sugiro que você regularize os planos devidamente fixados em dimensão vertical e na relação registrada pelo cirurgião dentista, para que você tenha uma visão de um arco ascendente, de uma montagem equilibrada e altamente estética. Eu levanto o pino-guia somente para liberar minha visão, para que eu enxergue o que eu estou fazendo de canino a canino. Mas enquanto eu mantenho o pino-guia desencostado da mesa, eu mantenho os planos de orientação, fazendo a manutenção da dimensão vertical. Então, de canino a canino superior eu monto com o pino aberto, depois eu vou fechar o pino, fixar a dimensão vertical, e aí eu começo a trabalhar a montagem dos outros dentes. Tá? E tem também uma maneira de você traçar um paralelismo entre a incisal do plano de orientação, transcrevendo ela aqui para o debru do modelo, porque te ajuda a ter uma percepção se você não está inclinando a montagem, tortando o plano sem perceber. Tá? Então, eu costumo trabalhar com essas marcações, porque me ajudam a observar se eu não estou inclinando a montagem. Então, agora, eu aqueço um instrumento. Aqueço suavemente o instrumento para fazer um corte na linha média.
Procure abrir também o plano todo. Alguns tiram só aqui a face vestibular do rolete. Eu prefiro fazer o corte mesmo, porque eu tenho liberdade tridimensional para movimentar esse dente. Tiro a cera de canino a canino. Regularizo para eu seguir a linha média. E eu gosto de usar também esse acessório, porque eu consigo prever a estética. Se está em harmonia com o plano de orientação, se o lábio inferior não vai cobrir a ponta do canino ou a borda incisal dos dentes, que a gente parte do princípio que o plano está bem rente ao vermelhão do lábio inferior. Se o dentista conseguiu colocar as informações no plano, o técnico tem o dever de seguir.
Agora que eu terminei o segmento posterior, eu quero que vocês observem que sem desgastes, sem ajustes, a gente consegue uma intercuspidação super rápida e já balanceada. Claro que dá para refinar ainda mais, mas de fábrica, a Yamaha já te dá um desenho anatômico, olha, onde você consegue função de grupo com o contato de balanceio nos 4 dentes do outro lado, em lateralidade direita e esquerda e também no movimento de protrusão. Então veja que eu já tenho o balanceamento bilateral do trabalho sem a interferência dos anteriores. Então agora é só começar a montagem do segmento anterior, onde eu posso selecionar essa placa agora. Então a empresa tem uma carta molde onde ela orienta qual dente se encaixa nesse conjunto. Mas nada impede de você comprar uma placa um pouco mais larga ou um pouco mais estreita para que realmente atenda à sua necessidade. Então, agora a gente vai começar a montagem dos dentes anteriores e inferiores. Vai continuar com essa lente agora? Vai voltar. Agora, eu vou montando os anteriores, incisivos e laterais. Então, eu coloco o incisivo na linha média, com um trespasse que não fique nenhum espaço negro, mas que também não interfira no movimento de protrusão e lateralidade. Tem que ter toque anterior com toque posterior. Tá? Então, a gente vai montando. E o último dente que a gente coloca são os caninos, porque após a montagem dos caninos, não podemos deixar guia pura em caninos. Como está tudo em função de grupo, após a montagem do canino, se tiver uma guia, a gente sabe detectar o problema para poder ajustar. O balançamento bilateral que você consegue facilmente em qualquer dentes da linha Yamaha, que são importados pela Cota. Agora você, técnico em prótese dentária, que ainda sofre com remontagens, apesar de ter tanto conhecimento, tantos anos de bancada, está encontrando alguma dificuldade ainda na comunicação, na maneira que os planos de orientação chegam no seu consultório e ainda não sabe como corrigir? Está perdendo tempo e dinheiro com inúmeras remontagens? Pode ser, às vezes, por um detalhe que você ainda não conseguiu se despertar. Então, esse curso ele vai abrir e ampliar o seu horizonte, porque são vários métodos resolutivos para que você alcance uma oclusão extraordinária em qualquer situação, por mais precária que ela seja. Então, imagina, a maxila extremamente reabsorvida, a mandíbula zero, pacientes oncológicos com esse grau de mutilação, né? Ou ainda pacientes que têm bruxismo e depressão. A gente lida com o dia a dia muito difícil, porque são inúmeros casos e cada caso é único. Então a gente gravou vários métodos em um único curso para que você reúna o seu conhecimento junto com esses detalhes estratégicos do passo a passo que eu transmito nesse curso para que você torne-se um profissional extraordinário e ainda mais resolutivo. E esse curso também é para você, cirurgião dentista, que recebe os trabalhos e que não está contente. Imagine você conseguindo mudar o arranjo estético ou o arranjo oclusal lá na hora, na prova dos dentes, para não ter que mandar para o laboratório, depois voltar numa nova consulta de prova dos dentes. Então esse curso também é para você. Ele vai te dar diretrizes para fazer pequenas correções estéticas e funcionais na hora, com o paciente na cadeira, para que você já mande para a aquilização e ganhe tempo. E economize também tempo nesses processos de vai e vem de inúmeras repetições.